Olá a todos, amantes de mitos e lendas. Chris Hemsworth aqui, e podem acreditar, não estou falando de Asgard dessa vez. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos contos mais épicos já contados, a saga do Deus do Trovão, o poderoso Thor. Mas quem era ele realmente? Um deus? Um guerreiro? Uma força da natureza? Preparem seus martelos, porque vamos desvendar os segredos por trás do mito. Imagine um mundo envolto em gelo e fogo, onde gigantes vagam pela terra e deuses caminham entre os mortais. É nesse cenário épico que encontramos Thor, o filho primogênito de Odin, o rei dos deuses. Dotado de força inimaginável e empunhando o martelo mágico Mjolnir, Thor era a personificação do poder da natureza. Contos de suas aventuras ressoavam por todos os 9 reinos, desde as planícies congeladas de Jotunheim até a cidade dourada de Asgard. Ele era o protetor dos homens, o guardião de Midgard, o nosso mundo. Mas a lenda de Thor é muito mais do que apenas músculos e batalhas épicas. É uma história sobre coragem, lealdade e a eterna luta entre o bem e o mal. A lenda de Thor, como a maioria dos mitos, se perde no tempo. Será que ele foi inspirado em um guerreiro de carne e osso, um líder que impressionava com sua força e bravura? Ou seria ele uma personificação dos elementos, uma maneira de explicar a fúria da natureza e o poder do trovão? Seja um deus, um homem ou uma força da natureza, sua história continua a nos fascinar e inspirar. Imagine nossos ancestrais, olhando para o céu em busca de respostas. O que seriam aqueles raios que cruzavam o firmamento, o estrondo ensurdecedor que fazia a terra tremer? Para eles, a resposta era clara. Thor, o deus do trovão, estava em fúria. Os mitos nórdicos, como muitas outras mitologias, surgiram da necessidade de explicar o mundo ao redor. Thor, com seu martelo capaz de invocar tempestades, era a personificação da fúria do céu. Cada raio, um golpe de Mjolnir. Cada trovão, o eco da fúria divina. Thor, o deus que controlava o céu, era também um lembrete da força da natureza e da importância de se viver em harmonia com ela. Capítulo 4. Lições do Deus do Trovão. As lendas, mesmo as mais antigas, carregam consigo ensinamentos atemporais. E com Thor não seria diferente. Suas histórias, passadas de geração em geração, serviam como um guia moral, ensinando valores como coragem, justiça e lealdade. A luta de Thor contra os gigantes, por exemplo, representa a eterna batalha contra as forças do caos. Sua determinação em proteger Asgard e Midgard nos inspira a defender aquilo que acreditamos, a lutar por um mundo melhor. Capítulo 5. Mjolnir. Mais que um martelo. Ah, Mjolnir! Quem nunca sonhou em empunhar essa arma lendária? Forjado pelos anões, o martelo de Thor era a personificação do poder bruto, capaz de pulverizar montanhas e invocar tempestades com a mesma facilidade. Mas Mjolnir era muito mais que um simples instrumento de destruição. Ele representava a força controlada, a responsabilidade que acompanha o poder. Dizia a lenda que apenas aqueles dignos de seu poder poderiam erguê-lo. Mjolnir era a extensão da vontade de Thor, um símbolo de sua força e determinação. O mundo mitológico nórdico era um lugar perigoso, habitado por criaturas colossais e ameaças constantes. E era Thor, o deus do trovão, quem protegia Asgard, lar dos deuses, e Midgard, o reino dos homens, de todas as ameaças. Os gigantes de gelo, representando o caos e a destruição, eram seus inimigos mortais. Cada batalha era um espetáculo de fúria e poder, onde Thor enfrentava seus inimigos com coragem e determinação. Ele era o escudo, a primeira linha de defesa contra as trevas, um verdadeiro guardião. Imagine uma cena.
o céu escurecendo, nuvens carregadas se formando no horizonte, o vento aumentando de intensidade. De repente, um clarão cegante, seguido por um estrondo ensurdecedor que faz a terra tremer. Para os antigos nórdicos, não havia dúvida. Thor estava em ação. Cada tempestade era vista como uma demonstração da fúria divina. Cada raio um golpe de Mjolnir, o martelo de Thor. Thor, o deus do trovão, personificava a força bruta da natureza, o poder incontrolável que tanto assustava quanto fascinava nossos ancestrais. A influência de Thor transcendeu os mitos e lendas, ecoando até os dias de hoje. O nome Thursday, quinta-feira em inglês, tem origem em Thursday, dia de Thor, uma homenagem ao deus nórdico. Sua imagem, empunhando o martelo Mjolnir, se tornou um símbolo de força e poder, presente em brasões, bandeiras e até mesmo em joias. A cultura popular também abraçou o deus do trovão, com filmes, quadrinhos e jogos que exploram sua história e legado. Mas a maior herança de Thor talvez seja a mensagem atemporal que sua lenda carrega, a importância da coragem, da justiça e da luta incansável contra as forças do mal. Quem diria que um deus nórdico conquistaria Hollywood? Thor, o deus do trovão, invadiu as telonas, conquistando fãs ao redor do mundo com sua força, carisma e bom humor. Talvez seja a maneira como o personagem evoluiu ao longo dos filmes, mostrando que por trás da força bruta existe um coração nobre e um senso de justiça inabalável. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. A adaptação cinematográfica de Thor trouxe uma nova perspectiva sobre a mitologia nórdica. Imaginem um tempo sem internet, televisão ou livros. Como as histórias eram transmitidas e, mais importante, como uniam as pessoas. No caso dos povos nórdicos, a resposta pode estar em suas crenças compartilhadas, personificadas em deuses como Thor. As histórias do deus do trovão, contadas e recontadas ao redor de fogueiras, serviam como um elo entre as diferentes tribos. A crença em um Deus poderoso, capaz de controlar os elementos e defender os homens, unia os corações e fortalecia os laços sociais. Atravessando milénios, a lenda de Thor continua a ecoar em nossos corações. Mas o que podemos aprender com as histórias desse Deus nórdico? Que lições transcendem o tempo e falam diretamente à nossa própria humanidade? Sua lealdade à família e amigos nos lembra da importância de proteger e valorizar aqueles que amamos. E a luta incansável de Thor contra as forças do caos nos convida a buscar a justiça, a defender o que é certo e a construir um mundo melhor. Thor continua a nos inspirar, seja como um mito antigo ou um símbolo de força e proteção. E aí está a história de Thor, o deus do trovão. Um cara que sabe manejar um martelo, lutar contra gigantes e ainda por cima tem um estilo impecável. Espero que tenham curtido a viagem pela mitologia nórdica tanto quanto eu. Até a próxima aventura.